Você vai conferir uma entrevista que fiz com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, Henrique Lopes, que fala sobre as principais bandeiras e reivindicações de professores e funcionários das escolas públicas do estado. Ele ainda revela as movimentações dos profissionais de educação que realizam uma marcha em setembro em defesa da escola pública. Confira. Já estou ao lado do presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, Sintep, o Henrique Lopes. Henrique, seja bem-vindo à RDTV. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço para que a gente possa estar discutindo as pautas dos trabalhadores da educação. Henrique, falando então em pautas dos trabalhadores, a gente tem uma luta aí sindical e nacional sobre o piso salarial. Me fala um pouquinho sobre isso. E bem, o piso é uma reivindicação histórica dos trabalhadores, já há mais de 2 séculos, reivindicando que os educadores tenham aí um salário mínimo nacional. Esse intento foi conquistado ainda no governo Lula, né, onde nós tivemos a lei do piso sendo aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, e infelizmente, quando veio o momento de fazer a implementação, nós tivemos alguns governadores que questionaram a legalidade da lei do piso, entendendo na época que R$ 950 era muito dinheiro para se pagar a um professor, né? Infelizmente, a lei do piso ficou vários anos no Supremo Tribunal Federal, que acabou julgando, por último, agora o piso como constitucional. Então, portanto, todos os entes federados, né, o governo estadual e o governo municipal, têm que pagar o mínimo, que é o piso estabelecido. De quanto que é esse mínimo? Veja bem, a própria lei do piso, ela estabeleceu na época a necessidade da correção do piso de acordo com o valor do crescimento aluno no Fundeb. Como o piso foi aprovado em 2008, né, as sucessivas melhorias que nós tivemos no que diz respeito ao valor do aluno ano no Fundeb levou à condição de que o piso hoje seja R$ 1.937,26, isso de acordo com a lei. Para 2012. Para 2012. E de um tempo para cá o Ministério da Educação tem utilizado uma tática de anunciar o valor do piso. O problema é que o Ministério da Educação, amparado aí num parecer que buscou junto à União, deixou o ano de 2009 de fora. Por isso que hoje o Ministério da Educação anuncia que o piso é de R$ 1.451, mas isso não é de acordo com a lei. De acordo com a lei, obedecendo a Lei 11.738, seria R$ 1.937 o mínimo, né? Teria que considerar o ano de 2009. E o estado de Mato Grosso, ele tem praticado esse piso? Veja bem, o estado de Mato Grosso, depois da greve que os trabalhadores tiveram, né, no ano anterior, o governo do estado chegou durante o mês de dezembro ao piso de 1.312, né, no ano passado, e agora, né, no mês de maio, com a correção da inflação, está praticando um piso de R$ 1.452,76, o que é o valor proporcional, né, às 30 horas, que é uma interpretação equivocada que o governo tem, inclusive, entendeu? Mas isso está aquém do que diz de fato a lei do piso, porque o piso é para a jornada da carreira. A jornada no estado de Mato Grosso é de 30 horas, então, portanto, o valor do piso, né, de acordo com a lei, deveria ser R$ 1.937 para essa jornada. Então, nós temos esse problema que nós estamos reivindicando, inclusive, que o governo faça essa correção já de imediato. Um dos problemas também apontados pelos profissionais de educação são os profissionais de educação do município, que aí sim sofrem com a não implementação do piso. A gente tem municípios que recebem R$ 500 por profissional. Como que funciona o trabalho do Sintep para garantir essa mobilização? É um desafio grande, nós temos buscado representar também as redes municipais, de se lamentar que um profissional da educação que às vezes passou pela mesma faculdade junto ao seu colega, tenha o mesmo trabalho, né, no espaço da escola, só pelo fato de estar na rede municipal, a grande maioria tem recebido pouco mais de 50% ou 60% daquilo que recebe um professor da rede estadual. Além disso, a gente tem acompanhado aí as redes municipais, né, um verdadeiro desmonte da carreira dos profissionais da educação, até porque hoje, quando se fala em trabalhador da educação, nós estamos falando em professores e funcionários, porque a lei 12.014
veio dizer que os demais trabalhadores que estão no espaço da escola também são profissionais da educação, portanto, têm o mesmo direito de ser valorizado salarialmente. Então, a gente tem acompanhado aí nos municípios um verdadeiro desmonte da carreira dos profissionais da educação, retirada dos funcionários dos planos de carreira e achatamento da lei de carreira dos profissionais da educação, que é uma tentativa dos prefeitos de ao invés de investir os recursos da educação, tenta driblar ali através dos planos de carreira, porque uma coisa é o piso, outra coisa é o teto. Então, a lei também assegura aos profissionais da educação o direito de ter plano de carreira. Nos então, municípios isso não acontece. A maioria tinha plano de carreira que fizeram com base naquilo que a gente tem no Estado. Para você ter uma ideia do que a gente está falando, quando eu falo de plano de carreira, eu estou dizendo que o vencimento inicial é um valor, e quem tem, isso é para a formação de nível médio, e quem tem formação de nível superior receberia 50% acima desse valor. E as demais habilitações, especialização, mestrado e doutorado, a gente teria valores superiores a esse valor. Os municípios, no início, tinham essa mesma estrutura de carreira, e agora, qual é a tentativa deles? Eles tentam apontar o piso proporcional, aí para quem está no início de carreira, e para os demais eles vão diminuir esses coeficientes. O que tem levado, ou seja, destroem a carreira dos trabalhadores da educação como condição de valorização salarial e valorização profissional. Piso vira teto. Perfeitamente. A lógica brasileira de que todas as vezes que se fala no mínimo, o mínimo acaba se transformando no máximo. É o mesmo exemplo que se dá sobre o que estabelece a necessidade da aplicação dos recursos da educação. A Constituição Federal fala que os municípios, né, têm que aplicar no mínimo 25%. E aí a maioria sequer isso aplica, né, que consegue, inclusive através das suas prestações de conta, driblar isso aí. E o Estado, né, tem indicado aí a aplicação de 35%, porque a Constituição fala que tem que aplicar o mínimo de 25%, ou aquilo que dispuser a Constituição do Estado ou as leis orgânicas dos municípios. Então, no Mato Grosso, já no passado, já se verificava que com 25% é impossível fazer educação de qualidade. Então, já lá atrás, o legislador já pensava de que era preciso se ter 35% para investir na educação. Mas e a qualidade desse investimento, Henrique? O próprio Tribunal de Contas, em vários pareceres, eles definem o parecer técnico, né? O parecer das contas de governo, que justamente indicam a qualidade da aplicação desses recursos. E aí a questão da valorização profissional e garantia de estrutura aos profissionais parece que também não existe. Até porque quem está aqui na condição de conselheiro, quem está avaliando as contas, vão verificar o relatório que é enviado de lá para cá. Nunca ouvi dizer que um conselheiro do Tribunal de Contas fosse, de fato, visitar em loco, né, o espaço das escolas para poder saber em que condições qualitativas que está se desenvolvendo a educação. E quando a gente fala na lógica da questão da qualidade, né, a gente tem feito as oficinas em vários municípios do estado de Mato Grosso, buscando fazer uma radiografia para levantar qual é, de fato, a quantitativa de recursos disponível no município e verificando, inclusive, contrapondo isso com a questão das despesas, e a gente percebe que há uma verdadeira farra na maioria. A maioria dos municípios consegue provar para o Tribunal de Contas que investiram 25%. O problema é que nem sempre esses recursos que são investidos são, de fato, naquilo que manda o artigo 70 da LDB. Que seria em quê? Que é o que estabelece o que pode ser gasto os recursos de educação. Apenas em manutenção e desenvolvimento de ensino. E aí, diga-se de passagem, em muitos lugares a gente consegue descobrir que está se consumindo muito diesel, está se consumindo muito papel, enfim. Tem muito profissional recebendo da folha da educação que não deveria receber da educação. Na grande maioria, tem trabalhadores que não são aqueles que estão estabelecidos na Lei 12.014, que diz que trabalhador da educação é professor, funcionário, né, e pedagogos, e a gente chega no espaço da escola, encontra a folha da educação, às vezes pagando cultura, esporte, lazer, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista e por aí vai. Trabalhadores dos setores da saúde e de outros setores. Então, enfim... Como o sindicato tem feito para combater essas ações? Nós a mobilização, por isso que a gente tem trabalhado as oficinas, nós temos instrumentalizado os trabalhadores em nível de município para que os mesmos façam a fiscalização
desses recursos. Nós temos tido problema sério com a maioria das prefeituras quando a gente busca o elemento despesa, porque a receita, hoje, pela necessidade que se tem de dar transparência, elas são publicadas. A gente consegue entrar aí no site do próprio Tribunal de Contas, no relatório do governo federal, e a gente consegue pegar o que é recurso que entrou para a educação. Nós temos problemas com as despesas, porque a maioria esconde a folha de pagamento, porque não quer que a gente detecte lá dentro que uma gama de pessoas que não deveria estar na educação estão lá. Então, nós temos atuado nesse sentido. Nós estamos agora fazendo uma notificação extrajudicial a todas as prefeituras, em função da lei da transparência, de que não tem por que dizer que o sindicato da categoria não possa ter acesso à folha de pagamento para poder fazer a fiscalização, para que os recursos da educação sejam gastos exclusivamente naquilo que a lei manda, que é ser gasto em educação. Você falou agora há pouco da questão da receita e da despesa, mas há a renúncia fiscal do Estado, que seria uma oportunidade de garantir mais recursos para a educação, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. O governo ainda renuncia parte dos recursos. Me explica um pouquinho essa situação. E bem, além da renúncia fiscal, tem a lógica dos incentivos fiscais, que é um mecanismo perverso, né, que o governo às vezes encontra, em nome de alavancar a produção, né, acaba dando incentivos para alguns setores e que acaba prejudicando outros, como é o fato do estado de Mato Grosso, o incentivo que é dado hoje aqui para a produção da soja, né, que nós sabemos que boa parte dos produtos aqui do estado de Mato Grosso ainda é um estado, né, eminentemente agrícola, né, não, diríamos assim, é um estado que não beneficia toda a sua produção. Então, portanto, nós somos um estado primária. Né, isso, somos um estado exportador, e a lei é clara, o estado não está impedido de dar incentivo fiscal, só que a saúde e educação, essa parcela tem que ser prioridade, tem que ser considerada. Então ele pode até dar renúncia fiscal, desde que ele compense esses setores. Então a renúncia fiscal tem levado a isso. Então hoje nós temos um estado que poderia ter uma arrecadação melhor do que a que tem hoje. Dados apontam que o estado de Mato Grosso, ele de fato arrecada em imposto pouco mais de 63% daquilo que seria o seu real potencial de arrecadação. Então é preciso que o Estado reveja a sua política econômica como condição para que nós sabemos que o que financia educação, saúde e melhorias das estruturas para a população são os impostos. Então acho que é preciso que seja revista essas questões. Henrique, diante de todas essas reivindicações do sindicato, pela valorização do profissional, pela implantação do piso, pelos movimentos, pelos funcionários das escolas, que eles garantam também plano de cargos, carreiras e salários, como fazer com que o Sintep tenha isso em pauta e garanta a efetivação dessas pautas em ano eleitoral? A gente sabe que a educação vira um mote dos candidatos, daqueles que estão no poder e aqueles que buscam o poder, e como fazer com que a educação de fato seja prioridade e garanta uma efetivação dessas políticas públicas? E bem, o grande educador Paulo Freire sempre dizia que o papel de um profissional da educação, um professor, né, é desvelar. Então, essa é a razão pela qual tem levado o Sintep a estar nas constantes mobilizações no sentido de tirar o véu, de demonstrar o que está de fato acontecendo com o nosso Estado, com a educação, que todo mundo leva para o palanque, discute, diz que vai fazer uma gama de questões, depois acaba caindo no esquecimento, e quando os educadores vão para a mobilização, pelo contrário, muitos são inclusive retalhados, né, aí através dos seus movimentos. Por isso que nós estamos chamando, né, as mobilizações, né, que tem todo um calendário aí para ocorrer, né. Em setembro temos inclusive uma marcha tanto na capital quanto para Brasília. Perfeito, nós chamamos aí a Marcha Nacional, onde o Estado de Mato Grosso vai colocar um grupo de profissionais da educação lá em frente ao Congresso Nacional, reivindicando a aprovação dos 10% do Produto Interno Bruto para a educação, que diga-se de passagem, o Congresso Nacional aprovou os 10%. Só que já há setores dizendo que o governo tem que entrar com recursos para reverter essa situação. Então nós vamos fazer essa mobilização nesse sentido. Só para explicar, o que afetaria a questão da educação com o PIB, os 10% do PIB? Nós teríamos hoje investimento dobrado daquilo que é investido hoje, porque o país hoje investe pouco mais de 5% do Produto Interno Bruto em educação. E a sociedade já há mais de 20 anos vem reivindicando 10%.
e o último Plano Nacional de Educação aprovou 7% e que não foi aplicado, avançou para apenas 5%. E agora nós, na nossa reivindicação, foi atendido, o Congresso Nacional aprovou os 10% do Produto Interno Bruto para a educação, e nós precisamos de manter vigilante para que, né, essa votação também aconteça no Senado e que seja sancionado pelo Presidente da República. Essa é a condição para que a gente possa avançar para a melhoria da qualidade da educação, que a gente possa avançar para um maior repasse de educação para os municípios, para que a gente possa, inclusive, ter o piso salarial melhorado daquilo que se tem colocado hoje. Então nós temos a marcha de Brasília, que tem esse objetivo do dia 5, e nós vamos dialogar então com a marcha de Brasília com a pauta nacional, e vamos dialogar com a sociedade aqui no estado com a nossa marcha estadual, que está marcada para o dia 19 de setembro, onde a gente vai ter a participação de trabalhadores de todo o estado de Mato Grosso, e aproveitando já a mobilização, né, que foi a mobilização do dia do estudante, onde nós colocamos, né, no espaço das escolas, né, uma carta, né, carta essa que busca aí trazer esse desvelamento que eu acabei de colocar aqui sobre qual é a lógica da política econômica do Estado, qual é o piso salarial dos trabalhadores da educação, quais são as situações que estão colocadas no âmbito dos trabalhadores da rede municipal. Então, acho que o dia 10 ele foi importante para que a sociedade, né, tenha aí conhecimento de quais são as pautas do sindicato e pelo que nós estamos lutando para que a sociedade, né, os filhos da classe trabalhadora tenham o mínimo de qualidade naquilo que é ofertado no espaço da escola. Só com a educação de qualidade é que nós vamos conseguir reverter o quadro caótico que nós temos hoje no meio da sociedade brasileira. Tá certo, Henrique. Obrigada pela presença no RDTV. Eu que agradeço.